elevar a Deus em oração, em agradecimento pela vida do pastor. Pai Santo, nesta hora, Jesus, que o Senhor fale, Pai, através do Teu Filho, Pai, que o Senhor possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento para recebermos que o Senhor tem reservado através do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos, podeis assentar? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. E nessa noite, igreja querida, nós vamos falar sobre fé. Amém? Quero muito a sua atenção nessa noite. Preste atenção em cada parte daquilo que será exposto nessa noite. Aquilo que te aflige do lado de fora, deixe do lado de fora. Confie no Senhor. Comece o exercício da palavra dessa noite exatamente nesse ponto, confiando que o Senhor agirá em favor de vocês. Descanse no Senhor e ouça aquilo que o Senhor falará através da palavra dele. Queria que você deixasse o celular de lado, deixasse a conversa de lado e ouvisse a palavra do Senhor nesse momento. Amém, meus irmãos? Antes de fazermos a leitura, abaixe sua cabeça comigo, feche seus olhos, quero fazer uma oração específica. Senhor Jesus Cristo, eu mais uma vez apresento a tua santa igreja diante do Senhor nessa noite. Eu peço a ti que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente para o entendimento da sua palavra e aqueça o nosso coração, ó Pai, para que possamos executar aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém? Por gentileza, troque a tradução para mim, coloca na NVT. Esse texto em específico, queridos irmãos, eu gosto de usar nessa tradução, está na NVI ainda, precisa clicar no Vzinho. E no versículo novamente 2 vezes, isso, muito obrigado. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta nessa noite. Vou trabalhar novamente no modelo de ler o texto e comentar com vocês. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta para poder prestar atenção no que o texto está dizendo nessa noite. Amém, igreja? Eu quero que você repita comigo o versículo de número 1 e depois disso a gente vai um pouco adiante, amém? Vamos lá, aqui nessa tradução por gentileza e depois você me acompanha na sua Bíblia aí. 1, 2, 3, a palavra diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Mais uma vez, pela fé, volta para você. Mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Amém? Vá até o versículo de número 8 comigo nesse momento. No versículo de número 7, perdão. Aqui vai trazer para nós um dos exemplos de fé. E eu preciso explicar para você e vou aplicar de maneira prática para que você possa começar a exercitar a sua fé durante a sua semana, durante a sua vida espiritual. E vou trazer também como pastor alguns diagnósticos aqui acerca da nossa comunidade. Queridos, versículo de número 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família, porque por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E aí, quantos irmãos aqui, levanta a mão, que já ouviram e já leram a história de Noé? Faz um sinal com a mão, amém? Quase todo mundo aqui. A história vai dizer o seguinte para nós: Noé, um homem de seu tempo, um tempo de muita promiscuidade, de muita pobreza espiritual de seu tempo, ele é escolhido por Deus para uma missão. Deus decide disciplinar a terra e lavar a maldade da terra com um dilúvio. Deus seleciona Noé, dá uma mensagem para ele, e é por isso que aqui no hall dos heróis da fé, Noé está aqui, porque ele creu, irmão Enilza, nessa palavra. A Bíblia não fala e não retrata isso de maneira clara para nós, que Deus ficava ali incentivando Noé. Olha, Noé, eu vim e chamei você para construir uma arca, porque eu vou limpar a terra, a sujeira da terra. E aí depois Deus ficava sempre vindo toda semana. Olha, Noé, não desiste não, hein? Noé, acredita em mim, hein? Ei, Noé, não esquece da promessa que eu te dei, hein? Noé não ficava questionando e conversando com Deus, falando assim: olha, se for verdade, Deus, me dá um sinal.
dá uma chuva meio-dia, manda um profeta falar comigo. Noé não ficava questionando a Deus. E isso é um atributo muito sério daqueles que nós veremos nessa noite, que estão no hall da fé, nos heróis da fé. Mas há algo em comum aqui para você entender nessa noite. Eles não são as peças principais aqui. Todos os heróis da fé são coadjuvantes na história, porque a peça central é Deus se revelando para nós. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Por quê? Porque nós lemos aqui e às vezes a gente quer que o Senhor desenhe a nossa história como se fôssemos protagonistas dela. Sabe? Nossa, eu queria ter uma história tão incrível quanto a de Noé. Imagina construir uma arca, Deus mandar um dilúvio, eu ter essa história para contar para a minha geração. Nós queremos viver coisas impactantes, grandes, porque no fim, o que está escondido no nosso coração é o desejo de ser protagonista da situação. Deus não nos chamou para sermos protagonistas da nossa história, irmãos. Deus nos chamou para sermos filhos, servos de Deus, tementes a Deus, que o que importa mais para nós é primeiro, fazer a vontade de Deus. Se você quer, como esses heróis aqui, ser reconhecido, seu testemunho manifestado para outras gerações, sobre a fé que você carregou na sua família, se ajoelhe e obedeça ao Senhor da vida de vocês. Queira primeiro obedecer à voz de Deus para vocês. A questão é que muitas vezes nós queremos viver uma trajetória dessa, mas para no fim, nós traçarmos um plano e Deus estender a mão e abençoar. Nós escolhermos a rota, Deus estender a mão e abençoar. Para no fim, as pessoas nos aplaudirem, as pessoas celebrarem conosco. Só que vocês se esquecem de um detalhe importante da história de Noé. Se Deus lava, independente daquilo que você acredita na narrativa teológica, se foi local, se foi global, para mim não importa nesse ponto aqui. O que importa é que quando esse homem desce da arca, só tinha a família, não tinha ninguém para aplaudir, não tinha ninguém para falar assim, olha a fé desse homem, olha que homem de Deus, não é que o que ele profetizou era verdade? Não, porque ele creu, sua família viveu, mas não tinha ninguém para poder aplaudir a fé desse homem. Porque o que importa mais não é como nós projetamos, como as pessoas nos verão depois, mas antes, como o Senhor olhará para nossas vidas, como o Senhor julgará nossas ações, como o Senhor verá como nós respondemos à fé que Ele nos deu. Isso é mais importante para um filho de Deus. Quem é nascido de novo não procura Deus para que Ele o coloque em holofote. Quem é filho de Deus fala assim, Senhor, já não vivo mais eu, mas eu creio que Cristo vive em mim. Então eu peço ao Senhor que seja feita a sua vontade na minha vida, a sua vontade na minha vida. Irmãos, muito provavelmente, se a gente coloca em perspectiva histórica, Noé passou provavelmente 100 anos construindo a arca. 100 anos construindo a arca. Agora imagina durante 100 anos. E olha só que às vezes quando Deus promete algo, você quer 60 dias, 30 dias, 24 horas, na mesma semana, no mesmo ano, ou senão você quebra a sua aliança com Deus. Imagina 100 anos, todo mundo passando, uma estrutura megalomaníaca, maior que essa praça, e alguém chegava, o que esse velho doido está fazendo? E aí falar assim, você não acredita que ele fala para todo mundo que passa aqui, que o Deus dele vai varrer todo mundo da terra? Você não acredita que ele fala para todo mundo aqui que se não crer e a gente entrar com ele, vai ficar para trás, tudo aqui vai inundar e todo mundo vai morrer afogado? Imagina o desdenho, o julgamento, provavelmente até às vezes a família. Fala, pai, eu não aguento mais cortar árvore com o senhor, já tem 100 anos. Nós já desmatamos aí o Guarema inteiro, não tá faltando é árvore para poder buscar, é difícil arrastar, não tem como mais. E esse homem falar o seguinte, mas eu vou continuar fazendo, porque eu creio na promessa que veio no meu ouvido 50 anos atrás, 70 anos atrás, que mais importante para mim é cumprir a vontade do Senhor que me chamou para a missão. Esse é o diagnóstico da fé de Noé, e por isso está aqui no livro dos heróis da fé. Uma carta inteira falando sobre fé para nós. E aí, por isso eu quero que coloque por gentileza o versículo de número 1, novamente. Por que ele é peça-chave para a interpretação da igreja nessa noite?
Porque muito provavelmente Deus não vai te chamar para inundar a terra e você ser o salvador. Afinal de contas, no fim, a Bíblia fala que o Senhor se entristece, vendo que toda a sua criação foi destruída, e Ele faz uma aliança. Por isso que a gente vê sempre um arco-íris no céu, pós a chuva, de que nunca mais o Senhor irá varrer a face da terra com água. Ah, João, mas no meu setor encheu. Aí reclama com o seu prefeito, da má gestão. Mas o Senhor nunca mais inundou a terra novamente. Agora aqui tem um ponto importante para vocês, irmãos. A começar do ponto de vista de quem é chamado por Deus. Olha o que ele diz a palavra: a fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos. Qual que foi a promessa dada à igreja que nós estamos esperando? A segunda vinda de Jesus. Nós estamos esperando Jesus voltar, meus irmãos. Nós estamos esperando Ele voltar e levar a sua santa igreja. Ora, a fé de vocês mostra o quê? Uma possibilidade? Uma alternativa? Mostra uma realidade. Concreto como a taça que eu seguro nessa noite, é a certeza daqueles que devem crer que Jesus voltará para buscar a sua igreja. É assim que vocês devem responder ao chamado de Deus para vocês, quando Deus tirou vocês do pecado. Deus resgatou vocês da vida imunda que vocês viviam. A certeza que você deve ter no seu coração é que esse mesmo Deus que salvou a sua vida do pecado, que tem sustentado a sua fé, vai voltar para poder salvar você desse mundo. Amém? Essa fé, ela nos dá convicção de coisas que o quê, meus irmãos? Não? Olha só que interessante. Não veremos. Ele não está falando agora sobre a volta do Senhor. É que não vemos. A palavra do Senhor diz para nós: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Quem vai estar com a gente aqui, irmãos? Quem vai estar com a gente, irmãos? Deixa eu te perguntar uma coisa: por que no culto de domingo, então, domingo do Senhor, você chega atrasado e nem ora quando você senta no banco da igreja? Muito provavelmente porque você não tem fé e convicção que Jesus já estava aqui. Porque a gente chegou aqui mais cedo, invocou o nome de Deus e começou às 18 horas. E aí você entrou para dentro, mas você não crê que Deus está sendo adorado, recebendo o culto de quem chegou no horário mais cedo no domingo. Isso é um diagnóstico para nós, para saber como é que está a nossa fé. Não é esperar por um dilúvio, não é só esperar Jesus chegar do céu, irmão. É ver como é que a gente está lidando com o nosso compromisso com Jesus aqui, agora. Falar e dar glória a Deus sobre a vinda de Jesus é maravilhoso, é o que você mais espera. Mas muito provavelmente você não crê tanto que você está falando assim, não. Porque no dia a dia você lida como se você, já que não vê a Deus, talvez Ele também não esteja. E está falando para nós que a fé nos dá a convicção de coisas que nós não vemos. E Deus é essa pessoa que nós cremos, mas nós não vemos, irmãos. Mas está aqui para ser adorado nessa noite. Mas está aqui para poder receber o nosso louvor nessa noite. Estava aqui quando você estava ajoelhado pedindo perdão pelos seus pecados, estendendo a mão e te dando perdão por eles. Estava aqui recebendo o louvor da maneira que você entregou. Estou aqui na frente de costas, não sei como é que você entregou sua adoração para Deus, mas Deus estava aqui no meio, Ele está aqui no meio, vendo como você o adorou, como é que você cantou, como é que você fervorosamente falou no nome dEle, como é que você deu glória para Ele, quando foi testemunhado sobre o que Ele fez na vida de outras pessoas. Isso é fé. Não é esperar Deus se manifestar, mas saber que já é manifestado a promessa de que Ele estará presente até nas consumações desta terra. Isso é fé, é compromisso. Me assusta chegar num domingo, eu estava em Brasília, no aniversário da minha tia, por isso que eu não esteve ontem com o Isaac aqui, mas a gente terminou de almoçar, eu falei, do jeito que estão aí, arruma para ir para a igreja. Saindo daqui eu falei, leva a roupa para voltar com roupa de ir para a igreja. Chegamos na porta da igreja, 5h30 da tarde, o pastor Lindomar já estava fazendo o alimento da nossa comunhão, o pastor estava orando lá em cima, os meninos do louvor já estavam prontos aqui, deu 6h02 da tarde, os meninos já estavam na recepção, mas a igreja não estava aqui. Isso não é hoje, isso não é domingo passado, isso não é domingo retrasado, domingos consecutivos, o domingo do Senhor, o dia da ressurreição, vocês chegam diante do Senhor, mas talvez vocês não chegam, porque talvez você crê que você está vindo aqui para um compromisso social, mas você não acredita que o Senhor está aqui recebendo essa adoração.
Talvez você não crê que quando a palavra de Deus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali manifesto. E é por isso que chega e bate o papo. Observa de maneira equivocada quando os pastores que são responsáveis, juntos com os diáconos e os presbíteros, pela organização do culto, estão andando em volta. Porque um slide deu problema e tem que resolver. Porque um irmão faltou mantimento lá dentro para quem está cozinhando, precisa resolver. E acha que o andar aqui é à toa. Mas quando a gente não está andando, resolvendo a questão para a entrega da igreja para Deus, nós estamos aqui cultuando. Como vocês têm lidado com a fé de vocês? Como vocês têm administrado a fé de vocês? Porque, como pastor, eu digo, sem suspeitas, mas se o diagnóstico da igreja hoje é chegar aqui no culto para adorar o Senhor, mas age fisicamente como se o Senhor não estivesse aqui, muito provavelmente na sua relação com Deus fora do culto, não é diferente, irmão. Não é diferente, irmão. A igreja dos Hebreus passava pela mesma dificuldade que a nossa. E é por isso que o escritor é instruído por Deus a escrever que havia nessa igreja um problema com a fé. Essa igreja é elogiada, esse povo estava crendo em Jesus, como nós cremos aqui. Esse povo também glorificava a Deus, como tinha testemunhos aqui, como nós cremos aqui. Mas isso não quer dizer que a fé nossa está completa, está da maneira que deveria ser manifesta. Nós ainda estamos diante da palavra de Deus sendo exposta e facilmente nós nos perdemos. Nós olhamos para outra direção. Nós não estamos pensando sobre o que está sendo exposto e colocado na carta. Mas um homem, testemunho de Noé, ouviu a Deus e sua família foi salva. Tem gente que está distraída demais na igreja, a família está se perdendo, está procurando método para resolver o problema da minha família. Quem entende a palavra de Deus sabe que a família não é sua, ela é de Deus. Vem para os pés do Senhor e entrega e apresenta a família diante de Deus. Que é só Jesus que pode salvar, só Jesus que pode agir. A nossa fé tem manifestado o contrário, a gente crê que a gente pode fazer alguma coisa e Jesus que é o coadjuvante. Jesus é que trabalha com a gente não trabalha para Jesus, a gente não está com Jesus. Irmãos, é chegada a hora do Senhor. Como estão as candeias de vocês, como vocês têm guardado o coração no Senhor Jesus Cristo, como vocês têm vivido a sua relação com o Senhor Jesus Cristo. Virá como ladrão da noite, sem aviso prévio, vocês nem ouvirão, nem saberão, como um relâmpago, e de repente a santa igreja do Senhor não estará mais presente. Versículo de número 8. Quem está entendendo a palavra dessa noite, diga amém. Aqui tem outra situação, mais uma ilustração para nós. Quero a sua atenção, por favor. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu, diga comigo assim, ele partiu sem saber para onde ia? Está aqui outro ponto, irmãos. Vocês estão esperando Deus falar certinho. Olha, quero a sua vida, eu vou transformar você no próximo apóstolo desse tempo, vou guardar você em todos os detalhes, o nome da sua esposa vai ser X, os nomes dos seus filhos serão Y, vocês vão morar no setor tal, na esquina tal, só comprarão o carro X da cor X, só terão a seguinte dieta. Isso não é fé não, irmão. Você está querendo um planejamento de carreira. Você não está querendo lidar com a responsabilidade humana de fazer escolhas e assumir a responsabilidade quando as coisas apertam, porque você decidiu errado, porque você não foi sábio por não ter pedido sabedoria a Deus. Ei, irmãos, Tiago capítulo de número 1, o meu irmão de Jesus, depois de pastorear 30 anos a igreja de Jerusalém, fala assim, sabe o que eu descobri? 30 anos pastoreando a igreja, que não tinha Bíblia para poder pregar para esse povo. Sabe o que eu fiz? Está lá no capítulo 1. O que eu fiz eu vou recomendar a vocês. Peçam sabedoria a Deus e Ele dará a vocês.
Irmãos, quem tem fé crê que Deus dá sabedoria para o crente através do Espírito Santo de Deus. Crente desesperado é sinônimo de falta de confiança em Deus. Não sei o que eu escolho, pastor, eu não sei como é que eu faço agora. E aí o que você quer, na verdade, não é orientação bíblica. Você quer que a gente escolha por você, que se der errado, você tem quem culpar. Assuma a sua responsabilidade diante de Deus, diante da sua vida, diante das suas funções, irmãos. Assuma a sua responsabilidade quanto à sua espiritualidade. Porque se vocês estão chegando atrasado todos os domingos, muito provavelmente a sua vida devocional está capengando também. E uma hora você falece na vida espiritual e a culpa é de alguém. A culpa é da igreja. Assuma a sua responsabilidade de jejuar sem mandar você jejuar, irmão. Assuma a sua responsabilidade de orar todos os dias, se relacionar com Jesus. Assuma a sua responsabilidade de conhecer o Evangelho. Ora, tem jovens aqui do discipulado que eu sempre pergunto: quem já leu a Bíblia toda? A grande maioria nunca leu. Nunca leu. E assim, quando o irmão lê errado aqui na frente, critica. Mas está tentando ler, se esforçando o máximo que ele pode. E aí você vai perguntar ao irmão que você critica, ele já leu a Bíblia 2 vezes. Você que lê bem demais, nunca nem leu a Bíblia toda. Tem um problema aí. Está sendo fácil demais para a gente enxergar a trave, o cisco no olho do outro, enquanto tem uma trave na nossa. Isso, igreja, é o reflexo da fé que nós temos vivido no Senhor Jesus Cristo. A maneira que estamos lidando com o nosso culto a Deus aqui à noite, a maneira que estamos lidando com as programações da igreja, se torna enfadonho mesmo, porque não tem propósito, não tem porquê, você não vê razão nessas coisas. Porque se você está na igreja para fazer um esforço meramente social, cansa mesmo, não dá retorno financeiro, não tem ninguém aqui para poder aplaudir, para falar que você é massa demais, realmente. Mas quem serve a Jesus e se enganja com o trabalho, sabe que o galardoador está olhando e separando o galardão daqueles que investem a vida no Evangelho, que trabalham verdadeiramente. Então quem trabalha na igreja é quem tem fé, irmão. Quem não tem fé não enganja, não trabalha, não contribui, não oferta. E de fato, não oferte sem ter fé. Venha trazer aqui com fé, com responsabilidade, com amor, não por obrigação. Falando: Senhor, está aqui, eu separei. Eu pensei que quando eu estava vindo de casa, o quanto eu queria dar. Se o Senhor tocar, eu dou mais. Se o Senhor tocar e falar assim, outra coisa é outra coisa. Mas eu tenho fé na hora de contribuir. Eu tenho amor na hora de fazer. Não venha fazer por obrigação. Assim também a oferta da vida de vocês, o trabalho de vocês, não venha pela obrigação. Venha por amor. E se você ouve isso agora e fala assim: maravilhoso, porque já que eu não amo tanto assim, é a desculpa perfeita para não trabalhar nas próximas programações. Eu no seu lugar, falava: Deus, misericórdia, me ensina a te amar de verdade. Me ensina a fazer de verdade. A Bíblia fala que a gente não pode falar bem de nós mesmos, mas o testemunho fala pela gente. Então eu vou falar algo pautado no testemunho. Agora começa a chuva. Quantos irmãos, levanta a mão para a igreja ver. Quantos são os irmãos que vêm a pé para a igreja, por favor? Levanta a mão, por favor. Ok? Quantos são os irmãos que vêm de moto para a igreja, por favor? Levanta a mão. Eu e a Kathleen. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando começa a chover, começa a minar os irmãos na igreja. Os irmãos vêm de carro para a igreja, irmãos. Sabe o que significa? Jesus deu carro para vocês. Jesus deu dinheiro de Uber para quem vem de Uber para a igreja. Você não vai derreter quando estiver vindo na chuva. Mas agora eu vou falar algo pautado no histórico, não para frente. Quando eu era membro, os irmãos me viam chegar de Uber. Quando eu era diácono, foi quando eu consegui comprar a moto. Os irmãos me viam na moto de chuva, enrolava o celular na sacolinha e colocava no bolso. Presbítero, a mesma coisa, na chuva, eu estava aqui de moto. Pastor, a mesma coisa, eu estou aqui de moto, porque antes de ser diácono, presbítero, pastor, eu sempre estive aqui para adorar o Deus que eu sirvo. Eu sempre estive aqui para poder prestar honra a quem eu sirvo. Não estou aqui meramente pelo cargo eclesiástico, e você não deveria fazer a mesma coisa. Antes de qualquer coisa, o interesse do seu coração a vir cultuar ao seu Deus, deveria ser só esse: cultuar ao seu Deus, prestar honra ao seu Deus. Vocês estão vivos, com saúde,
com roupa para vestir e com comida na mesa de vocês. O que foi que Jesus falou? Aqueles que servem a mim, olhe para os pássaros, eles acordam sem saber o que vai comer. Vocês, filhos de Deus, vocês acordam escolhendo o que vocês vão comer. Ele fala assim, olha para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem. Não serão os meus que ficarão sem vestir. Estou vendo aqui todo mundo muito bonito, muito bem vestido nessa noite. Sabe o que isso é resultado? Deus já tem cumprido as suas promessas. A minha pergunta é, como você tem respondido à fé? Como você tem respondido com gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito pela vida de vocês? O diagnóstico aqui para nós nessa noite é esse, irmãos. Houve um homem que saiu da terra dele, porque Deus mandou sair, e ele saiu, pegou a família, pegou gado, pegou tenda e foi embora, sem saber para onde ia, porque mais importante era cumprir a vontade do seu Deus, do que seguir os próprios planos, seguir a própria carreira, seguir o próprio desejo do coração. Esse é o exemplo de fé nas Escrituras Sagradas. Abraão obedeceu quando foi chamado. Todos vocês foram chamados para ir a todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos, irmãos. Todos foram chamados para a salvação, eleitos pelo sangue de Jesus, irmãos. Não se comporte como se você não soubesse o que nasceu para fazer, como se você não soubesse o que tem que fazer dentro da igreja, soubesse o que tem que fazer junto com os irmãos. Você sabe muito bem que você precisa amar como Jesus chamou, você sabe muito bem que tem que se importar com os outros como Jesus cuida de você, perdoar os outros como Jesus perdoa vocês pelos pecados que vocês cometem e não confessam, que os irmãos não sabem, mas o Senhor que tudo vê o pecado de vocês. Vocês estão vivos pela misericórdia de Deus, irmãos. Vocês já sabem que Deus é real. Por que ainda resistem em viver como se o Senhor não fosse real? Por que vocês insistem em viver ainda? Há outro exemplo para nós aqui. Antes disso, versículo 9 diz, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim aquele homem, já sem vitalidade, organizaram-se descendentes tão numerosos como a estrela do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram. Diga comigo, como é que está a tradução aqui? Vamos lá? Todos eles morreram e embora não tenham Nossa, irmão, tem gente que faz voto com Deus, fala, Deus, esse é meu ano. Deus, se esse ano não acontecer, não dá para mim mais. Não caminho na igreja mais. Não consigo ter fé para crer mais. Esses homens morreram sem receber tudo que foi prometido. Isso não quer dizer que Deus não cumpriu a promessa. Ele está falando que eles não viveram o suficiente para ver. Mas mesmo depois que morreu, a promessa continuou se cumprindo. Esse é o Deus que nós servimos. Agora, deixa eu te perguntar, nós, povo que servimos a esse Deus, você está disposto a viver uma promessa que provavelmente você não vai ver o que vai acontecer a partir do momento que você sair daqui? Projeto evangelístico que nós temos aqui na igreja. Restou um. E há poucos que levantam falando assim, vamos fazer um projeto novo? Há muitos para criticarem o trabalho evangelístico que já existe. Alguém que desenha um novo e assume a responsabilidade de pôr em prática, nós não temos. Retiro espiritual, a principal ferramenta que até aqui trouxe novos convertidos à igreja Proclamai. Principal ferramenta, não deveria ser a única. Não deveria ser a única. Mas falta trabalhadores que desenvolvam novos projetos,
que amem e assumem a responsabilidade. Essa existe e é eficaz porque alguém não desistiu dela também. E no trabalho de evangelismo, o que nós esperamos sem esse elemento aqui? Que essa pessoa venha rapidamente, se converta rapidamente, comece a crescer rapidamente, seja o próximo ganhador de almas rapidamente. Os discípulos de Jesus, sem a distração do Instagram, sem WhatsApp, sem televisão, sem YouTube, demoraram 3 anos andando com ele, para poder virarem aquilo que precisavam para serem enviados para o campo. Depois que Jesus morre, ainda não estava completo ainda, porque todo mundo foi pescar, porque desacreditou que Jesus ia ressuscitar. Depois de 3 anos, vendo ele ressuscitar pessoas, vendo ele levantar paralíticos, vendo ele partilhar pão e peixe, não creram, ainda não estavam prontos. O que a palavra de Deus diz? Então Jesus volta dos mortos, esteve com eles, eles perceberam que era Jesus, mas ficaram contidos. Jesus percebeu, só ver não é suficiente, só falar que crê não é suficiente. Então a palavra de Deus diz que o Senhor abriu o entendimento deles, e a partir desse momento que Deus abre o entendimento deles, aqueles que foram pescar quando Jesus morreu, estavam dispostos a serem crucificados de cabeça para baixo por causa do Evangelho. Ao invés de pedir para ver, compartilhar pão e peixe, porque não adiantou para discípulo, ao invés de pedir para começar a ver paralítico levantar, porque não adiantou para discípulo, a igreja devia estar de joelho pedindo: Deus, pela sua misericórdia e graça, abra o meu entendimento, Deus, para que eu viva essa fé que frutifique, uma fé que custe tudo, eu não me importe, porque eu já entendi o que já foi alcançado na eternidade. É isso que a gente devia estar pedindo. Deus, que fé é essa que esses homens tinham, que eu não tive? A resposta é essa: vocês não pedem para que Jesus abra o entendimento de vocês. É necessário que o Senhor haja, porque pelo intelecto humano, irmãos, não é suficiente. Irmãos, estudo teologia desde 2016, terminei o curso em 2019 e continuei estudando. Deixa eu te contar uma coisa, eu vou adiantar para vocês, estamos em 2025, 9 anos lendo, e eu posso falar, não é suficiente, não é suficiente, não é suficiente ficar batendo meta de leitura e lendo a Bíblia uma vez por ano também, sem que o Espírito Santo toque a mente de vocês e abra o entendimento de vocês. A Bíblia fala, vocês pedem e não? Por que vocês não recebem? Pede mal, tá vendo? Aqui está a resposta da oração de vocês essa noite. Vocês sabem o que pedir agora. Peça para que o Senhor abra o entendimento de vocês. Peça para Deus: Deus, renova os meus olhos. Me dá de novo a chama do Evangelho, que quando eu me converti. Abre os meus olhos mais uma vez, ó Deus. Me ensina, ó Pai, qual que é a jornada, qual que é a caminhada que eu devo organizar os meus passos, ó Deus. Para de pedir por tudo aquilo que perece, irmãos. Quer um exemplo disso? Esse é o mais duro, Lázaro. A Bíblia fala que quando Jesus soube da notícia de Lázaro, Jesus chorou. Mas Jesus volta. O que ele faz com o amigo dele, mãe Nilza? Ressuscita Lázaro. Deixa eu te contar a parte que você não lembra de contar. Lázaro vive para sempre depois disso, irmãos? Então, às vezes, a gente está pedindo para Jesus ressuscitar tanta coisa que vai perecer de novo. Sabe o que não perece? A fé. Porque a fé, versículo de número 1, Hebreus 1 para nós, 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Em outras palavras, a fé aqui me garante que Jesus está presente, ouvindo e recebendo o meu culto, e essa fé me acompanha para depois, porque aí eu vou ver presencialmente Jesus na minha frente, e eu vou render glórias para Ele. É a única coisa que você leva daqui, meu irmão, é a única coisa que você experimenta do céu na terra, sabe? Igreja não é um pedacinho do céu na terra. Se alguém te contou, mentiram para você. A sua casa não é um pedacinho do céu na terra. A única parte que nós experimentamos do céu na terra é a presença de Deus conosco aqui na terra. Você precisa ter sede de Deus, irmãos. Você precisa ter vontade de ser cheio da presença de Deus, irmãos. Você precisa ter vontade de ser tão cheio de Deus, a ponto das pessoas tocarem ou olharem para você e falar assim: olha,
Eu não sei porquê, mas eu sei que eu posso confiar em você. Eu posso abrir minha vida para você. Eu sei que você vai ter uma palavra para mim de Deus, para poder me ajudar. Eu não sei qual é a saída. Eu não acredito em mais nada. E aí você vai poder virar para ela e falar assim, ó, eu conheço o caminho, eu conheço a verdade e eu conheço a vida. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Tá vendo? Aquilo que vocês não sentem verdadeiramente e não entendem verdadeiramente, vocês não conseguem transmitir para fora, irmãos. Se vocês não compreendem o peso de só vocês terem a resposta de quem é o caminho, qual é a verdadeira verdade e qual é a vida, é vocês que precisam dessa palavra, não os de fora ainda. É vocês que precisam olhar de novo para o caminho onde vocês devem andar. É vocês que precisam que o Senhor confirme a verdade diante dos seus olhos, a única nesse mundo. É vocês que precisam pedir para que Deus gere vida no coração de vocês. Vamos lá? Versículo de número 14. Vem comigo, estamos caminhando para o final nessa noite. Evidentemente, quem fala desse modo, espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior. Um lar o que, irmãos? Um lar o que, igreja? Celestial. Ele está falando sobre Abraão. Se ele quisesse, ele poderia ter ficado lá. O homem já era rico, gente, já tinha propriedade. Se ele quisesse construir a própria cidadela, ele podia fazer. Mas o que esses homens não queriam mais, porque tinham recebido de Deus o dom da fé, eram coisas ligadas a essa vida. Mas nós não, irmãos. Nós estamos no tempo que a gente quer patrimônio. Nós queremos que Deus construa para nós a nossa pátria, o nosso patrimônio. Mas vocês querem pouco demais o céu. Vocês falam sobre o céu, mas vocês querem pouco. Você quer que Deus resolva o problema do próximo boleto do mês que vem. Mas o céu, não, vai chegar mesmo, né? Está garantido. Deixa para depois. Ele está dizendo para eles aqui, esses homens entenderam algo. E é por isso que eles estão aqui. Mas buscavam uma pátria superior. Um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus. Fico pensando, esse homem escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Se foi o Espírito Santo de Deus que inspirou o escritor aos Hebreus, Deus que está falando para ele, pode colocar aí, eu não tenho vergonha de ser chamado de Deus desses homens. Em outras palavras, Deus está dizendo, há outras pessoas que eu me envergonho quando elas dizem que eu sou o Deus delas. Sabe, irmão, eu não sei qual foi a sua preocupação aqui hoje, que tipo de palavra que você quer ouvir. Também não estou aqui para servir esse tipo de palavra. Estou aqui para poder expor a palavra de Deus com amor, porque eu amo vocês, dizendo, a única coisa que você deveria ter saído de casa buscando aqui, é saber como ficar mais perto de Deus de novo. Como ter mais da presença de Deus de novo. Como ouvir a doce voz de Deus de novo. Qual que foi a sua última experiência com Deus, irmãos? Qual foi a sua última experiência que você pode falar assim, ó, Deus me visitou. Eu ouvi Deus enquanto eu orava. Eu percebi Deus quando eu li a palavra. Não é normal passar tanto tempo sem saber essa resposta, irmãos. Isso não é comum, não deveria ser comum para a vida do crente, irmãos. Não. Eu não quero ser, eu luto, irmãos. Eu não quero ser aqueles com que Deus se envergonha quando eu falo, eu sirvo a Jesus Cristo de Nazaré. O propósito de vida é esse, irmãos. Porque vergonha maior, Hebreus 12 vai dizer, Ele passou por me amar. Porque vergonha maior, Ele passou por me amar. Por isso não devemos nos envergonhar do evangelho que vivemos aqui. Deveríamos nos envergonhar de um evangelho sem vergonha. Que traz vergonha aos olhos de Deus da maneira que vivemos. Mas se o evangelho que nós vivemos tem agradado a Deus, então não se envergonha, irmãos.
Porque vergonha maior passou o Senhor da vida de vocês. Sacrifício e dor maior passou o Salvador da vida de vocês, o Senhor Jesus Cristo. Próximo versículo. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único. O que foi que Deus prometeu para Abraão mesmo? Alguém lembra? Filho, descendentes, filho. O homem está velho. Chegaram a pecar diante de Deus, porque eles começaram a desconfiar. A gente está velho demais. Esse filho não vem. Eu estou muito velho e você está também. A esposa falou: tem uma ideia. Tem uma novinha dentro de casa. Junta com ela, porque o filho da promessa vem dela. Nasce então a maior herança histórica de guerra que a gente já viu: Palestina e Israel. Deus, pela misericórdia, guarda aquela criança que foi deixada por aquela mulher para poder morrer no deserto. Mas então o verdadeiro filho da promessa nasce na velhice. Quando nasce então o filho da promessa, depois de anos esperando, Deus fala: me entrega, é meu. Por isso esse homem é chamado pai da fé. Mateus, você tem quantos anos, Mateus? 27. Mateus tem 27. Deus coloca, imagina, Mateus, você na mesma pele de Abraão. Você chega aos 97. Tem 50 anos que Deus prometeu que a criança vinha. Quando ela chega, você consegue colocar no colo e falar assim: você é filho da promessa. Papai te chama demais. A criança corre dentro de casa e você fala assim: ó, ei, deixa eu contar para vocês. Quando os irmãos visitam lá minha casa, esse aqui que está correndo, ó, filho da promessa. Nem eu consigo andar mais, mas corre para lá e para cá, ó. Eu tinha 27 anos quando o Senhor me prometeu. Hoje eu tenho 108. Porque tem que dar uns aninhos para a criança estar correndo também. Imagina o orgulho desse pai. E Deus chega e fala assim: agora que a criança anda, entrega ela para mim. Agora que a promessa chegou, devolve ela para mim. Quando você tem desejo de ser o centro, e finalmente chegou a sua resposta, ali vai mostrar, nesse momento, onde é que estava o seu coração. Se o seu coração está na resposta, ou no Senhor da resposta. Como foi que Abraão reagiu? Não é meu, é de Deus. Levou o menino, estendeu a estaca para sacrificar, e aí o Senhor intervém. O Senhor fala assim: eu sei onde está o seu coração. O seu coração está no Senhor da promessa e não na promessa. Por isso você vai ser conhecido, testemunho de Deus para os homens, como o pai da fé. Todo mundo quer ser pai de multidões, mas ninguém quer ser pai da fé. Porque quando você olha o que a fé exige, você não quer isso para você não. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Você pode trabalhar o que for para Jesus. Sem fé, é impossível agradar ao Deus que você serve, irmão. Amém? Vocês estão comigo? Segue embora. Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Segue para nós. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. Gente, o que é isso? O cara falou assim: não tem problema, vou nem contar para a esposa, para não chorar, porque eu não tenho medo de voltar sem a promessa. Porque se Deus deu na velhice, eu posso sacrificar para Deus, que Deus dá a vida de volta para essa criança. Isso é fé, irmãos. Isso deveria contagiar o nosso coração e ajoelhar e falar: Deus, porque eu não tenho fé assim também? Deus tem misericórdia de mim, Deus. Porque nas pequenas coisas eu duvido, eu me esmureço, eu murmuro, eu reclamo, eu não rendo glórias ao teu nome. Irmãos, eu engoli a língua, porque eu falei assim, ó, ela tem que terminar de contar o testemunho dela primeiro. Mas quando ela falou assim, ó, com 37 em diante, a criança pode entrar, esqueci o nome da palavra, ter uma convulsão. Mediu 40, era para a igreja ter pulado e falado em língua estranha, dando glória a Deus.
criança não entrou nesse estado, mas é um negócio que parece que não entra na cabeça. Vocês estão testemunhando a glória de Deus e estão achando que isso não é glória não. Gente, é impossível vocês agradarem a Deus do jeito que vocês estão vivendo, irmãos. Me perdoem, mas eu só falo isso porque eu amo vocês. Eu só falo isso porque eu quero ver essa igreja queimando, entendeu? De gente que ama Jesus de verdade, gente trazendo gente para o discipulado, trazendo gente para a igreja no domingo, gente com responsabilidade, trazendo pessoas para a igreja. Eu falo isso porque eu amo, irmãos, porque é com temor que eu estou aqui diante de vocês, irmãos. Olha só, não tem problema Deus pedir a vida, porque eu creio que traz de volta. E em certo sentido, recebeu o seu filho de volta dos mortos mesmo. O escritor está dizendo, olha, em certo sentido, ele estava certo mesmo. Agora, o escritor aos Hebreus não sabia dessas informações. É o Espírito está contando para ele. Esse homem morreu há pelo menos 5.000 anos de distância. E quem está dando testemunho dele não é o filho, não é Jerusalém. É o Espírito Santo que está dando testemunho desse homem, gente. Nossa. Somos testemunhos do Senhor, e de repente a gente saber que o Senhor pode dar testemunho nosso a outras pessoas. Como é que você tem vivido a sua vida diante do Senhor, irmão? Você vive, sabe, mudar a mentalidade, sabe? Falar assim, a partir de hoje, nem sei que dia de outubro, mas eu vou passar a viver de maneira que se o Senhor Jesus precisar usar minha vida de exemplo, Ele vai ter para usar. Falar, eu vou assumir um compromisso entre eu e Deus, que se Jesus precisar testemunhar de mim lá na frente, Ele mesmo pode falar. Essa é a maneira que esses homens citados aqui viveram. E eu te pergunto, irmão, fica de pé comigo nessa noite. Como é que vocês querem serem retratados por Deus? Isso é uma pergunta muito séria, mas muito séria. Porque eu não estou te perguntando, dentro da sua vaidade, como que você quer ser lembrado pelos homens? Como vocês querem ser lembrados pelos filhos de vocês? Como vocês querem ser lembrados pelos netos de vocês? Eu estou perguntando como que vocês querem serem retratados pela boca de Deus. E essa pergunta, para poder viver ela, exige fé. Foi sobre isso que eu preguei nessa noite. Irmãos, é preciso ter um tempo novo na nossa igreja. E esse tempo só vai acontecer se vocês tiverem fé para crer. Fé para crer naquilo que vocês não veem, é isso mesmo. Sabe? Não é chamar, é falar, irmão, precisa ter fé, e vocês falarem, mas os irmãos não vêm. Ah, não, mas ninguém fala no grupo. Ah, mas não foi do jeito que eu queria. Ô irmão, você precisa ter fé naquilo que você não está vendo. Não está lá. Mas cadê você? Como é que você enxerga? Como é que pode melhorar? Cadê a sua visão de fé para a sua comunidade? Cadê a sua visão de fé para aqueles que estão perdidos? No contexto bíblico, os cristãos se juntavam e pagavam a fiança de crente que foi preso por causa do evangelho. Por causa disso, muitos falaram assim, eu vou servir esse evangelho também. Qual que é a leitura que a gente, uma igreja pobre financeiramente, faz, e com a cabeça pobre também? Para com isso, pastor. Só se converteram para sair da cadeia, pastor. Para com isso, pastor. É uma linguagem de desmotivação absurda dentro da igreja. Sabe por quê? Vocês querem ver como é que a outra pessoa se comporta. Vocês não têm fé que o Espírito Santo age no coração da pessoa que você não controla. Você não controla nada. Você não controla nem sua vida. Você vai controlar como as pessoas vão receber o que você tem pregado, o que você tem ofertado. Você não foi chamado para poder fazer frutificar. Você foi chamado para poder semear. Semeiem. Creiam. Quem convence é o Senhor, irmãos. Amém? Vamos orar nessa noite? Senhor Jesus.